Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reflexão. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. O tema da nossa reflexão hoje é o Verbo que se fez carne. Vamos ler? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Nossa caminhada com Jesus começa nesse ponto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O maior dos acontecimentos da história foi quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e em figura humana se humilhou. Ou seja, aquele que jamais foi criado assumiu a humanidade. O infinito tornou-se finito e, por mais que nossa mente não consiga explorar plenamente a profundidade de tudo isso, a verdade é que Deus foi visto em carne e osso, habitando entre os homens. Aleluia! Que privilégio! Jesus, mesmo sabendo que agora como homem estava sujeito à dor e ao sofrimento, ainda assim, por amor, preferiu correr o risco. A razão de sua vinda ao mundo foi a necessidade de salvar a humanidade de seus pecados. A declaração do apóstolo reproduz o relato de Gênesis, cujas origens também se encontram além da história do planeta no qual vivemos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Este princípio, referido pelos dois autores, foge aos parâmetros que normalmente usamos para medir a passagem do tempo, pois se encontra oculto na própria eternidade. Aleluia! João não pretende aqui entrar no mistério dessa frase. Ele simplesmente afirma que o Verbo existia desde sempre, porque o Verbo é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. A sua declaração nos ajuda a entender que Deus é Deus desde o princípio, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, ele continua sendo Deus. Aleluia! Alguém pode até perguntar: como foi que o Verbo se fez carne? A Bíblia responde essa pergunta ao registrar o milagre do nascimento de Jesus, conforme havia previamente sido anunciado pelo profeta Isaías no capítulo 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso,
Pai eterno, Príncipe da paz. Aleluia. Jesus Cristo foi concebido de forma miraculosa no ventre de uma virgem, a Virgem Maria, sem a intervenção de qualquer pai humano, mas exclusivamente por obra do Espírito Santo. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías 7, verso 14. Quando Jesus, o Verbo que se fez carne, assumiu a natureza humana, ele não abriu mão de sua divindade para tornar-se homem. Ele não abandonou os seus atributos para assumir os atributos humanos. Sua natureza humana não absorveu sua natureza divina, nem sua natureza divina absorveu sua natureza humana. Aleluia. Mas, quando o Verbo se fez carne, ele colocou de lado algumas de suas prerrogativas como Deus, mas jamais deixou de ser o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. Hebreus 1, verso 3. Convide Jesus, o Verbo que se fez carne, para fazer morada em seu coração e comece a partir daqui sua caminhada com Ele. Pense nisso, que Deus continue abençoando você e sua família com toda sorte de bênçãos. Fiquem na paz.